mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma informação, de algumas informações muito importantes para o músico, tá? É um item que todo músico precisa saber. São 9 coisas, 9 elementos que você precisa saber sobre o cavalete. Este vídeo vale para o violino, viola, violoncelo e contrabaixo, tá bom? Seja você iniciante, intermediário ou já esteja mais avançado, com certeza neste vídeo terão elementos que vão agregar, tá bom? E muitas das vezes, em um vídeo ou outro, eu repito mesmo algumas informações que é para o quê? Para você ter maior autoafirmação daquele conhecimento. Por exemplo, às vezes a gente ouviu uma vez só, sabe, mas é aquele sabe assim, se alguém questionar, não consegue explicar com maior profundidade. Então, na medida em que eu repito com outras palavras de uma maneira mais profunda, o conhecimento vai ficando mais enraizado, mais profundo, igual uma árvore, né? As raízes vão crescendo. O conhecimento é assim, tá bom? Antes da gente entrar no tema, como sempre, agradecimento a todos que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto pelo Instagram, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar de 9 elementos que você precisa saber sobre o cavalete. Inclusive, é interessante enviar esses vídeos, compartilhar com os alunos, com todo mundo que está iniciando, porque vai ajudar muito, tá bom? Então, primeiro elemento que você precisa saber sobre o cavalete. Ele vem bruto, né? Tanto de violino, viola e violoncelo. Ou seja, ele vem de um tamanho padrão para que sirva em todos os instrumentos. O de violino para que sirva em todos os violinos, o de viola, violoncelo e contrabaixo, assim por diante, cada um no seu instrumento, tá bom? Então, muitas das vezes, eu já observei que um músico compra um cavalete, não, é só colocar no sentido de chegar lá e pôr, né? Assim, não é isso, ele vem bruto, né? Comprei um cavalete, meus problemas acabaram. Não, isso não quer dizer nada, tá bom? Mais uma vez eu com os meus exemplos. Você compra qualquer coisa, você compra um motor de um carro, né? Você vai sair andando com ele? Não, ele tem que ser instalado por profissionais, assim por diante, tá bom? A mesma coisa é o cavalete, ele vem bruto. Primeira coisa que você precisa saber. Não vai adiantar, você não vai conseguir colocar no seu instrumento, tá bom? Segunda questão que pode acontecer com o cavalete. E aí a gente aprofunda um pouco mais e aí eu vou tentar explicar um pouco mais. Ele pode ser adquirido dos grandes fornecedores, tá? Assim, já quando eu digo pronto, é bruto, pronto, ou ele às vezes pode ser construído, feito pelo luthier ou pelo ateliê. Eu diria para vocês que hoje, até onde eu sei, 99,99999% dos liutaios do mundo compram ele das grandes fábricas, tá bom? São pouquíssimos. Isso acontecia muito antigamente. Quando eu digo muito antigamente, do luthier pegar a madeira e fazer o cavalete, era lá no tempo talvez do Estrade, século XIX, depois disso, enfim, né? Hoje os liutaios adquirem as peças já cortadas brutas, precisando ser instaladas. Mas aí eu vou aprofundar um pouquinho mais, não é só o cavalete. Por exemplo, o espelho, na maioria das vezes vem bruto ou já cortado, as cravelhas vêm brutas, faltando instalar. Poderá dizer alguém, às vezes, né, mais filosoficamente, mas o que o luthier fizesse 100% das peças? Essa questão da horizontalização ou da verticalização que a gente encontra dentro de uma empresa vai depender muito das características que elas seguem. Mas dentro dessa linha de raciocínio, a gente tem que definir uma ótica aí, estou tentando encontrar uma melhor palavra, uma direção para poder trabalhar, né? Um foco melhor, literalmente igual ao foco de uma câmera. Por quê? Já que é assim, a gente pode se aprofundar mais ainda. Ao invés do luthier comprar o bloco do ébano, né, o quadrado, assim como eu já mostrei para vocês aqui, por que ele não compra a árvore inteira e ele mesmo não corta a árvore, se a gente aprofundar mais isso? Então, por que ele mesmo não planta a árvore, né? Então, essa questão
até onde vai depender de ateliê para ateliê, como eu sempre falei desde o primeiro vídeo aqui no canal, né? O primeiro vídeo de sonorização, que na verdade é o segundo vídeo do canal, quem assistiu até o final, ele observa que eu falo, olha, mas isso também depende de cada profissional, a gente sempre explicou isso. Então, vai depender muito, tá? O 99,9% do mundo, por exemplo, faz o ajuste das cravelhas, mas não produz as cravelhas, porque você tem que ter um torno específico, então é normal isso, tá bom? Ou seja, boas peças bem selecionadas vão trazer resultados excelentes, tá bom? Então, segunda coisa legal que você precisa saber sobre o cavalete foi essa que eu acabei de falar. Terceira questão que você precisa saber sobre o cavalete. Existem diversas marcas, né, de cavalete. E normalmente elas estão no Velho Mundo, né, naquela região já mais antiga por causa das árvores, e dentro delas cada uma tem um conceito, cada uma tem uma ideia. Por exemplo, algumas delas usam um endurecimento, que é uma secagem em estufa, ou seja, você não tem aquela secagem ao ar livre, você tem uma secagem artificial. Outras, como as que eu mais uso aqui no ateliê, você tem a secagem natural da madeira. O bloco é cortado, né, tanto que você tem um bloco, esse bloco vai e seca 5, 10, 15, 20, 30 anos e depois que secou é cortado. Por quê? Para ele fazer as movimentações primárias, tá bom? Então nós temos aí todas estas características. Você tem fábricas que, não, a gente faz esse processo de envelhecimento artificial. Não, nós só fazemos natural, tá? Ou seja, existem diversas fábricas de cavalete. Às vezes o pessoal pensa, o cavalete é um negócio só de apoiar as cordas. Não, não é um negócio só de apoiar as cordas, tem muita coisa envolvida aí. Então, terceira questão. Existem diversas marcas de cavalete, tá bom? E quarta questão, muito importante. Eu jamais classifico uma hierarquização entre elas. Essa é tal mais simples, essa é melhor, essa é melhor, essa é aqui. Não existe isso, porque madeira é um elemento natural, tá bom? Por mais que aquelas madeiras tenham estoque, madeira é um elemento natural. Alguns lotes vêm muito bons, outros lotes vêm muito ruins. Então, quando eu seleciono, eu vejo que está melhor naquele momento, daquele lote, daquelas peças que chegaram até mim. Por exemplo, certa vez eu fui fazer uma importação de uma marca, né? Eu recebi pouquíssima atenção, uma marca muito grande, recebi pouquíssima atenção, e quando eu pedi peças mais bonitas, entre outras palavras, o que eu recebi de resposta foi que as melhores peças nós deixamos para o mercado interno europeu. O refúgio a gente manda para os latinos. Então, mais ou menos, eu recebi essa informação em outras palavras. E aí eu entrei em contato com outra fábrica europeia, que já me atendeu muito bem e eu tive peças fantásticas, monumentais, com veios fantásticos. Então, qual que eu vou priorizar? Qual que eu vou trazer para os meus clientes? A melhor. Ou seja, eu não hierarquizo marca, eu vou pelas que estão melhores, tá? Pela madeira. E aí vai uma informação, né? Vou hierarquizar porque essa é melhor, essa é melhor, essa é melhor. Muitas das vezes, essa questão de empresas, né, às vezes conversa com a outra e pede para a outra fazer madeira, porque fazer o cavalete, porque ela está com um problema numa máquina. Então essas grandes fábricas já se conversaram e uma já cortou madeira para outra, tá? E já colocou cavaletes, já fez cavaletes com a marca da outra para outra fábrica, tá? Eu sei que pouca gente sabe disso, né? Então, tá vendo como não adianta você hierarquizar? Às vezes você está falando, não, esta peça é boa porque ela é da marca tal, porque ela é da marca tal, não pela madeira, nem analisou a madeira, porque ela é da marca tal, só que às vezes ela foi cortada pela outra fábrica, tá? Isso acontece, tá? Então, análise da peça, tá? Eu já vi isso acontecer, tá bom? Então, a análise da peça
em si é fundamental. A gente sempre vai pela análise da peça. Ou seja, não hierarquize isso, tá? Até porque a maioria dessas fábricas tem diversos graus de qualidade de madeira, diversos graus de qualidade de peça. Elas mudam entre si. Eu fiz da Yosef Teller há um tempo atrás. Se vocês quiserem, posso fazer das demais, tá bom? Então, falamos dessa quarta questão. Quinta questão é chamado de armazenamento, certo? Vamos pensar comigo. Do momento, vou falar aqui do meu ateliê, que eu ajustei para você, então você agora é responsável com cuidado, armazenamento daqui para diante, certo? Você é responsável pelo cuidado de um carro que você compra, de quando você pegou ele para diante. Antes de você comprar não tem como, certo? Óbvio. Mas quando a gente vai instalar, tudo, existe todo um processo antes de armazenamento, né? E eu não preciso nem, depois eu posso falar para vocês sobre o armazenamento da peça. Então é importante o armazenamento da peça. Nestes 9 itens, que são 9 coisas que você precisa saber sobre o cavalete, que são um resumo, existem muitas outras, né? Você de vez em quando sempre vê, faltou isso, como sugestão excelente, mas é assim, eu falei que eram 9, não falei que eram tudo que você precisa saber sobre o cavalete, né? Então, o que acontece? O armazenamento da peça é adequado. Certa vez, eu só ajusto com as nossas peças, mas certa vez um cliente trouxe uma peça, né? E tinha marca ali de, acho que não sei se caiu chuva, goteira dentro da peça, se ela caiu na água e ficou lá, ou seja, a peça não tinha condições de se fazer um ajuste. Então o armazenamento da peça é muito importante. Você não compra uma carne e deixa ela ali, né, sem pôr na geladeira, porque daqui 2, 3, 4 dias ela estragou, né? Ou seja, o armazenamento de tudo é importante. Falar, é bobagem isso, é madeira, é só você colocar. Quer dizer, o armazenamento de tudo é importante, até da água, né? Existem muitos estudos que dizem que aqueles galões de plástico não fazem bem para a saúde, que tem que ser vidro. Existem outros estudos que apontam isso. O armazenamento da água é importante, do automóvel, do que você vai comer, da roupa, né? Tudo tem armazenamento. Cavalete não, cavalete pode jogar de qualquer jeito. Não, não é assim. Então, existe aí um armazenamento. A gente deixa tudo certinho, eles respirando, para que mesmo depois de cortado, eles tenham uma secagem secundária, tá? Isso é muito importante para a gente, é muito importante. Bom, sexta questão, muito importante, tá? Que é bom todos os músicos saberem. Liberdade para colocar a peça que você quiser no instrumento que você quiser. Quando eu apresento para os músicos todas as opções que eles dispõem de ajuste e de sonorização, por exemplo, tem com essa peça, com essa mais avançada, com essa, e vou mostrando. Eu, claro, respondo a pergunta do que é mais interessante para o instrumento, mas o músico tem toda liberdade dele selecionar a peça que ele quer, tá? Não, isso aqui você não pode para o seu instrumento, isso, você tem a liberdade de colocar a peça que você deseja para o seu instrumento. Com licença. É muito importante, tá? Muitas das vezes, às vezes querem decidir até o que você pode e o que você não pode, porque segundo, eu considero esse instrumento estudante, eu considero esse cavalete profissional, então você não pode pôr um no outro. Isso não existe, tá? A compatibilidade é dentro da seleção da peça e categoria em si. Por exemplo, o Yosef Teller, uma estrela, eu quero esse, perfeito. Aí dentro deste eu vou selecionar as peças com os veios, padrões, que combinem mais com aquele instrumento, tá bom? Então, isso sim, mas você não vai poder pôr essa peça, esse instrumento, no seu instrumento, porque eu considero o seu instrumento estudante. Falamos que isso é uma bobagem tremenda. Por quê? Porque determinada fábrica faz aquele instrumento e diz que é profissional. Não quer dizer que ele é profissional, ele saiu como profissional. Quer dizer, se eu algum dia, por exemplo, montar uma montadora de automóveis, uma fábrica de carro, eu faço um carro horroroso e digo que ele é de luxo, escrevo lá
o carro Canroyan luxo. Quer dizer, a partir do momento que eu escrevi ele luxo, ele passa a ser luxo. Então, esqueçam essas categorias, nós estamos falando de materiais naturais, ou seja, você tem liberdade de colocar a peça que você quiser no seu instrumento, claro, dentro do padrão da luteria, né? A gente tem que ter bom senso para entender o que a gente está explicando, tá bom? E falamos essa sexta questão, vamos falar para a sétima, que é muito importante. Falei na primeira que o cavalete vem bruto, a sétima é que ele precisa ser ajustado. Você não vai conseguir usá-lo bruto. Então ele precisa passar por um processo de ajuste. Já falei aqui em vários vídeos, o processo do ajuste é extremamente complexo e a gente leva milhares de coisas, de questões, de elementos em conta. Desde a altura dos pés, espessura, ângulo, chanfros, mais madeira aqui, menos ali, corte, abertura de braços, cada parte que mexe, uma parte no som, existe um equilíbrio, tá bom? Então, da mesma maneira, quando vai se cozinhar, tem um equilíbrio, você não joga simplesmente as coisas, existe tudo uma ordem, ou seja, seu cavalete precisa passar por um ajuste, tá? Sem ajuste, você não vai conseguir usar. Espero que estejam entendendo com profundidade. Sétima questão que você precisa saber sobre o cavalete. Essa eu sempre falo. Você precisa sempre tomar os cuidados adequados com ele. E um cuidado muito interessante é aquele que a gente sempre fala depois que ele está no instrumento ajustado. Sempre após afinar, verificar a posição. Se necessário, corrigir. Então, a posição do cavalete é um cuidado para você não ter problemas, não empená-lo, tá? Então, oitava questão, sempre retomar após o uso, se necessário, tá? E oitava questão sobre o ajuste de cavalete. Falo sempre também, né? Ele não é algo isolado, ele está em conjunto com os demais itens, ou seja, o cavalete deve estar em conjunto com os demais itens, ou seja, a sonorização. Tá? Você não come um prato só com um elemento, ele tem 2, 3, 4, tem mais coisas ali, tá bom? Ninguém come um lanche só de hambúrguer, ele tem pão, ele tem queijo, ele tem isso, ele tem aquilo, isso é um elemento. Então o ajuste é a mesma coisa, você tem ajuste de cravelha, de pestana, não adianta nada o cavalete estar ajustado se a pestana não está. Não adianta nada o cavalete estar ajustado se a alma não está. Não adianta nada o cavalete estar ajustado se a distância do estandarte não está ok. Não adianta nada você ajustar o cavalete se esses conjuntos não estiverem funcionando bem. Não adianta nada você ter um carro muito bom se ele não tem o freio, tá? Ou seja, é um conjunto. A sonorização é um conjunto. Por isso que a gente sempre fala da sonorização, tá bom? Bom, falei de 9 coisas que vocês têm que saber no instrumento de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, fala disso, do cavalete disso, podem deixar nas mensagens que nós vamos falar e vou ficar muito agradecido se vocês divulgarem para os amigos de vocês os vídeos, para que eles aprendam essas coisas que poucos ensinam, tá bom? Poucos sabem, melhor dizendo, e menos ainda ensinam. Por isso que a intenção é explicar para vocês esse conhecimento. Espero que tenham gostado. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.